Taxa de contraste. Quando você vai comprar um monitor, você olha lá e está assim, ó, taxa de contraste. 1000 dividido por 1. Ou 4000 dividido por 1. Ou 10.000 dividido por 1. Essa taxa de contraste é quantas vezes o branco, o pixel branco, ele brilha mais do que o pixel preto. Então, por exemplo, um monitor que é 1000 por 1, significa que o pixel branco ele é 1000 vezes mais brilhante, né, 1000 vezes mais aceso do que o preto, né? E quanto maior esse número da taxa de contraste, maior é o contraste do monitor. Mais detalhes você vai ver entre o preto e o branco. E aqui, novamente, mora o problema. Se você pega um monitor de uma alta taxa de contraste, por exemplo, 4000 por 1 ou 10.000 por 1, você vai pagar bem caro, né? Porque são monitores caros e o meio de reprodução não vai reproduzir aquele alto contraste. Então você trabalha um contraste bem bacana no seu Photoshop ali, editando a foto, né? E você está com um monitor 10.000 por 1 e ele tem um contraste altíssimo e você consegue trabalhar aquele contraste. Hora que o seu cliente abrir no celular, vai estar a foto estourada. Ou vai estar o branco estourado ou o preto estourado. Por quê? Porque o celular não tem a capacidade de ter um alto contraste como aquele monitor de 10.000 por 1. Ou então você manda para o Minilab para fazer um álbum, para fazer uma impressão, e quando você vai buscar aquela impressão, aquele álbum, o branco estourou, o preto estourou. Por quê? Porque a taxa de contraste da impressora do Minilab não é tão poderosa quanto de um monitor 4000 por 1 ou 10.000 por 1. E ainda aqui dentro dessa taxa de contraste, existe a tecnologia HDR de monitor. O que é um HDR? Nós, fotógrafos, sabemos o que é um HDR. HDR é a técnica de você pegar uma fotografia, fazer, por exemplo, 3 fotografias de uma mesma imagem, uma escura, uma com a fotometria correta e uma clara demais. E depois você une essas 3. Você pega os pontos escuros da que está mais clara e os pontos claros da que está mais escura. E forma uma imagem que tem um alcance dinâmico grande, que é HDR, High Dynamic Range. Então ele consegue aumentar aquele alcance da fotografia. Isso nós fazemos na fotografia e depois editamos no Photoshop ou num software pronto próprio para HDR. Acontece que colocaram essa tecnologia nos monitores. E tem os monitores HDR que conseguem aumentar essa gama de contraste absurdamente. Por quê? Porque ele usa essa tecnologia HDR. E você edita uma imagem e ela fica maravilhosa na tela de um monitor HDR. E essa imagem vai ficar muito pior na tela de um celular. Quando você mandar uma foto que foi editada numa tecnologia HDR de um monitor, mandar para um celular, aí sim ela vai estourar o preto e o branco bonito. Por quê? Porque o celular pode não ter essa tecnologia. E quando você mandar para impressão, aí é que vai ficar feio mesmo. Porque as impressoras, nem de longe, têm tecnologia para receber um arquivo, né, que foi feito em um monitor HDR e codificar aquilo. Não tem como. Então a impressora também não vai conseguir. Então vocês têm que tomar muito cuidado quando for comprar um monitor. Tecnologia de preferência IPS e fujam desse HDR se for para trabalhar com fotografia, tá? Não é legal. Você até pode, mas você vai ter que maneirar bem na edição e às vezes você não vai saber, né? Até onde é o limite e tal. Então na hora de escolher um monitor é importante que esse monitor ele trabalhe dentro de alguns padrões aí, tá? Que não seja muito não extrapole, né, os limites. Deixa eu ver o que mais que eu anotei aqui, tá?